Meus amados, sejam bem-vindos ao canal onde a fé e a sabedoria se encontram. Em cada vídeo, mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus, desvendando os tesouros escondidos na Bíblia. Aqui, você não só encontrará inspiração e esperança, mas também respostas para os desafios da vida. Então, se você busca iluminar seu caminho com a luz da verdade eterna, você está no lugar certo. Junte-se a nós nessa jornada de fé e transformação. Aqui eu vou ler a Bíblia durante o ano todo. Venha comigo nessa jornada que você vai transformar a sua vida. Você crê nisso? Então venha comigo. Hoje eu vou compartilhar com você Atos 28, que diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel,
é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar não há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numerosos ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio de profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram como os seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Agora eu vou compartilhar o devocional de Kenneth Hagin, que diz assim no dia 7 de março: palavras que curam. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12:18. Aprendi o segredo das palavras da fé, em meu leito de enfermidade, onde passei 16 meses desenganado por 5 médicos. Em um certo dia de agosto, em 1934, enquanto eu jazia naquele leito, coloquei em prática Marcos 11, 23 e 24 e falei. Palavras foram ditas. Eu disse: creio que recebo a cura para o coração deformado. Creio que recebo a cura da doença incurável no sangue. Creio que recebo a cura da paralisia. Creio que recebo a cura desde o topo da minha cabeça até as plantas dos meus pés. Na mesma hora, eu já estava em pé ao lado da cama, curado. Desde aquela ocasião, já se passaram 50 anos e nunca mais sofri sequer uma dor de cabeça. Eu não vou mais ter dor de cabeça. Mas se eu tivesse, não ficaria dizendo que minha cabeça está doendo. Por que não? Porque Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito. Se eu estivesse com dor de cabeça e alguém me perguntasse: como você se sente? Eu responderia: estou muito bem, obrigado. Veja bem, a palavra de Deus garante que pelas suas pisaduras, Jesus, estou sarado. Logo, creio que estou curado. É o que diz a palavra de Deus. Eu falaria as palavras certas, porque a língua dos sábios é saúde. Que maravilha de palavra, meu Deus. Eu não tenho palavras que traduzam a minha gratidão de estar propagando isso, essa palavra. Ó, meu Pai. E a confissão é a seguinte: a minha língua é saúde.
Minha língua profere palavras de vida e saúde. Falo sobre saúde, logo sou saudável. Que maravilha, meus amados. Então, se você estiver gostando dessa palavra, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, faça um comentário. Se você quiser esse livro, Alimento da Fé, do Kenneth Hagin, me peça aqui nos comentários, tá certo? Um grande abraço, te vejo amanhã.